Parte desta Pedro, louvar a Deus pela vida do digno pastor presidente desta igreja, pastor Luiz Francisco, e sua esposa irmãzinha, pela oportunidade que lhe é conferida. Louvar a Deus também pelo Conselho de Educação e Cultura, que é composto pelo pastor Vanderlei e pelo pastor Lázaro. Pastor Vanderlei, que desde que me conheceu com muito desvelo, tem me tratado e formulado este convite tão importante para que eu esteja aqui. Como já foi mencionado nesta manhã, minha esposa não pôde estar comigo devido à questão de estar com pneumonia. Há alguns dias atrás, nós estivemos em Presidente Prudente, no Eládio, e estava muito frio, mas muito frio mesmo, e ela não estava com roupa mais do que propícia para o momento, e acabou contraindo uma pneumonia. Assim sendo, eu continuo rogando as orações dos irmãos em favor da minha esposa. Eu, antes mesmo de entrar naquilo que propôs o Senhor ao meu coração, eu quero apresentar aos irmãos duas obras de minha autoria. Este livro, Viva Acima da Mediocridade. Eu escrevi esse livro depois que ministrei na Convenção Geral em Cuiabá. Eu falo sobre as 5 filhas de Zelofeade: Macla, Noa, Orla, Milca e Tirza, as 5 mulheres que mudaram a lei de Moisés. Mulher não tinha direito à herança, mulher não tinha direito nem à herança do pai, nem à herança das tribos. Para adquirir a herança se tinha um protocolo regido por 4, que era consultar a congregação, depois os príncipes, depois o sacerdote e por último o presidente. Todos disseram não para elas, mas elas disseram: falta uma pessoa dar o seu decreto, e o que essa pessoa disser está dito. Foram até a presença de Deus, Moisés, e o Senhor disse a Moisés: podia ter resolvido embaixo, já que apelou para o Supremo, quem resolve sou eu. Vai dar para elas a herança do pai, vai dar a herança da tribo, e tem algo a mais ainda: muda a lei, porque a partir de agora as mulheres terão direito à herança e terão direito também à herança do pai e à herança da tribo. Amém? Como mudar decretos impossíveis. E o outro é o grito de uma mulher sábia. O grito de uma mulher sábia. Este livro eu escrevi do texto de 2 Samuel 20, o pior período vivenciado pela vida do rei Davi, quando ele sofre a segunda rebelião. E essa segunda rebelião é causada por Seba, que tenta ocupar uma posição que não é dele. Davi está sangrando, ferido, por conta da rebelião gerada por seu filho Absalão. Está tentando se recuperar. E Seba diz: eu vou tomar o trono, porque Davi não tem direito aqui. Davi chama Joabe, o capitão da guarda, e diz: monta o exército e vai atrás, antes que ele se fortaleça em algum lugar, e o mate, porque o mal que ele está me causando é pior do que o mal que o meu filho Absalão me causou. Joabe vai atrás com o exército de Seba, e a Bíblia nos diz que eles estavam na cidade de Abel. A cidade de Abel tinha 2 características predominantes. A primeira característica é que ela era a mãe de Israel, a formadora de Israel. Segundo, ela era a conselheira de Israel. Todo o conselho que Israel precisava buscava na cidade de Abel. E a Bíblia diz que eles
empurrava o muro, ao ponto de quase o muro cair. Mas a Bíblia diz que uma das mulheres sábias gritou de dentro da cidade. A pergunta é: que tipo de grito é este, capaz de parar o exército em fúria? Que grito é este capaz de neutralizar o exército em fúria? Que grito é este capaz de desarmar o exército em fúria? Eu falo sobre 8 princípios de sabedoria desta mulher que desarmou o exército. Eu quero que, se possível, após o evento, você possa adquirir. Eu gostaria de presentear a irmã Zilda com esses 2 exemplares. Se você pode, aplauda o Senhor pela vida. Queridos, vamos a um texto bíblico que nos é proposto nessa Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo de número 13, do versículo 13 ao versículo de número 15. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 13, do verso 13 ao verso 15. Quem achou, diga amém. Amém. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E os irmãos e as irmãs dizem amém. Amém. Repitam após mim: Jesus, o líder por excelência. Queridos irmãos, é um fato incontroverso que as 3 maiores religiões do mundo, a saber, o islamismo, judaísmo e cristianismo, eles podem divergirem em algumas questões quanto à pessoa de Jesus e quanto à sua divindade. Entretanto, as 3 maiores religiões do mundo entendem que Jesus foi o líder por excelência em todos os segmentos. Jesus, ele é um modelo, o parâmetro de liderança excelente, quer seja no mundo corporativo, na área secular, no trabalho, na sociedade, na escola, na faculdade ou na universidade. Todos, ao entrarem na matéria sobre história, terão que concordar que há um fato incontroverso acerca de Jesus, porque a história, ela foi dividida a partir dele, antes de Cristo e depois de Cristo. A pergunta que se faz é: o que é uma liderança excelente? Ou o que é liderança? Segundo o doutor John Maxwell, liderança não é algo sobre títulos, cargos ou hierarquias. Todavia, liderança trata-se de uma vida que influencia a outra com o exemplo. Não há maior liderança
do que aquela que decide influenciar através do exemplo. Compreendendo que é uma liderança, precisamos falar agora o que é excelência. Esta palavra que está em alta nos dias atuais. Ali, a excelência é aquilo que sobrepõe, que sobressai a mediocridade. O que seria a mediocridade? A mediocridade seria eu ter que trabalhar o dia inteiro e chegar em casa, ter apenas uma cadeira simples para que eu possa me assentar e descansar. E o que seria a excelência? Seria eu ter que trabalhar o dia inteiro, mas ao chegar em casa, ter uma cadeira do vovô reclinável para descansar. Ou seja, o que é a mediocridade? Mediocridade é o mínimo necessário. O que é a excelência? É tudo aquilo que excede ao mínimo necessário. A liderança, ela tem que ser uma liderança excelente, exceder ao mínimo necessário. Não pode ser uma liderança medíocre, ou seja, uma liderança que só faz aquilo que lhe é solicitado, porque assim sendo, o próprio Jesus disse que seria servo inútil, porque só faz aquilo que é necessário. O Senhor espera de nós, para este tempo, para esta geração, que continuemos a ser líderes de excelência, que sobressaia a mediocridade, e isto em todos os segmentos da vida cotidiana. Quando nós olhamos para o capítulo de número 13 do Evangelho de Jesus escrito por João, nós vamos ver que este texto é o texto conhecido do lava-pés, onde há 5 fases extraordinárias, nas quais Paulo vai definir essas 5 fases do lava-pés. Na sua carta aos Filipenses, capítulo de número 2, do verso de número 9 ao verso de número 13. Todavia, esta manhã se faz necessário fazer uma pergunta: em que a liderança de Jesus se destacava como sendo uma liderança excelente? Como podemos obter uma liderança de excelência tal qual a liderança de Jesus? Eu quero elencar aqui pelo menos 4 ou 5 lições que faziam com que a liderança de Jesus sobressaísse as demais lideranças. A primeira característica de uma liderança de excelência aparece no versículo 1 do capítulo de número 13, onde nos diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Uma liderança de excelência, ela precisa em primeiro lugar amar as pessoas. Nós vivemos em meio a uma sociedade individualista e egocêntrica. Vivemos em meio a uma sociedade onde as
Nós vivemos em meio a uma geração que hoje usa as pessoas e amam as coisas que as pessoas têm. O Evangelho de Jesus, ele se distingue de todas as outras religiões, porque aqui nesta casa você não é mais um, você é um. Ele sabe quem você é, ele te ama na sua individualidade. Liderança de Jesus é uma liderança excelente, porque ele amava pessoas e usava coisas. Mas a grande pergunta é: o que é o amor? As pessoas em ato contínuo dizem: eu te amo, eu te amo, eu te amo. E nós perguntamos: o que é o amor? Explique para mim o que é amor. Amor não é algo verborrágico, que se explica por palavras, que se define por palavras. Amor não é um sentimento, amor é uma atitude. Quando nós falamos em amor, e neste nível de amor, que Jesus amou os seus discípulos, e não os amou por um dia, por uma semana, por um mês, por um ano, mas os amou até o fim. Esta palavra amor se define em duas palavras. Primeiro, cuidado. Segundo, provisão. Primeiro, quem ama, cuida. Quem ama, supre necessidades. Nós nunca podemos olhar para alguém e dizer: eu te amo, se nós não cuidamos daquele no qual nós dizemos que amamos. Nós nunca podemos olhar para alguém e dizer: eu te amo, se eu não estou disposto a suprir as necessidades daquele no qual eu amo, quer seja emocional, quer seja sentimental, quer seja psicológica e quer seja financeira.
O pai rompe com o silêncio, vai até ele, conversa com ele. E o modelo de religiosidade do filho mais velho é o amor verborrágico, não o amor praticado. Ele diz: este teu filho. Ele não é capaz mais de chamá-lo de irmão. E há um perigo quando nós não conseguimos olhar no olho do nosso irmão e chamá-lo de irmão, como nós poderemos chamar Deus de Pai. O conceito de cristianismo dele está equivocado, ao ponto dele dizer: o Senhor não me deu nem sequer um cordeiro, um carneiro, para que eu pudesse matar e comer com os meus amigos. A prioridade dele não é os de dentro, a prioridade dele é os de fora. Mas o pai vai ensinar a maior lição do amor. O pai olha para o filho e diz: você precisa entender que a questão do bezerro cevado nunca foi para o teu irmão, mas sempre foi para nós comemorarmos o retorno do teu irmão. Pois o amor, ele constrange, o amor, ele constrange. Eu sabia que dia ou mais dia, o amor que eu demonstrei nesta casa, o amor que eu ensinei nesta casa, o amor que eu pratiquei nesta casa, faria com que todos os guiões, algemas e cadeias fossem destruídos e o teu irmão voltaria para casa. Há uma palavra profética de Deus esta manhã. Quando o discurso não convencer, quando o sermão não convencer, apenas olhe, corra, abrace, beije, vista, calce, dê anel e dê festa, porque o maior exemplo de um ministério de liderança bem sucedido é o amor. A base de um ministério de excelência é o amor. É através do amor que nós descobrimos duas verdades que muitas pessoas passam a vida inteira sem descobrirem. Qual é o meu chamado e qual é o meu propósito? As pessoas nascem, vivem, morrem sem compreender qual é o seu chamado e qual é o seu propósito. Em Lucas 10:37, ali está definido o nosso chamado e o nosso propósito. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então qual é o meu chamado? É pregar, é ensinar, é tocar, é pastorear igreja? Não. O meu chamado é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, tudo que eu vou fazer, eu faço com amor, com prazer, com dedicação, com zelo. Meu chamado é amar a Deus sobre todas as coisas. E qual é o meu propósito? O meu propósito é amar o meu próximo como a mim mesmo. Porque não tem como amar a Deus e não amar o próximo. Deus desenvolve em nós a graça do seu amor. Porque antes da partida de Jesus, havia uma comoção nos discípulos. E a pergunta deles é: como que todos saberão que nós somos seus discípulos? Jesus diz em João 13:35: e todos saberão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não há outra forma
tempo indeterminado a encontrar. Quando a encontra, desce no nível da ovelha, coloca a ovelha sobre os ombros, leva para casa, sara, cura e depois a festa, porque o amor tem um poder restaurador. A ordem de Jesus para nós é esta, João 15:12, assim como eu vos amei, assim como eu vos amei, assim como eu vos amei, amai-vos, 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 amai-vos uns aos outros. O ministério de liderança excelente é caracterizado pela marca do amor. Em segundo lugar, uma liderança de excelência, ela está sobre uma autoridade espiritual. Repita após mim: uma liderança de excelência, ela ama. Uma liderança de excelência, ela está sobre a autoridade espiritual. Autoridade espiritual é um dos princípios bíblicos mais poderosos. Porém, na atualidade, ele tem sido um dos mais negligenciados. Nós sabemos que toda a Bíblia, ela é regida por princípios. E o que são princípios? Princípios são regras, normas e leis, dadas por Deus ao homem, a fim de que ele as conheça e as pratique, a fim de que tenha um ministério, uma liderança bem-sucedida, entendendo que a Bíblia inteira, ela é regida por princípios. Eu chego à conclusão que se eu honrar os princípios me honrarão. Se eu quebrar os princípios me quebrarão. Quando eu olho o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3, eu vejo ali o princípio de autoridade estabelecido para com Samuel, o sacerdote ali. Algumas lições a se aprender ali. A primeira lição é que entre eu e Deus existe um líder. Repita isso: entre eu e Deus existe um líder. É muito lindo nós vermos hoje os pregadores colocando próximo da virada do mês o cartaz com 31 dias de pregação. E eu fico a pensar, Sr. Luiz Ricardo, meu amigo, quando que eles vão para o culto de doutrina? Onde eles ceiam? Onde eles participam da escola bíblica dominical? Eles não compreenderam o princípio da liderança. Uma liderança bem-sucedida está sobre uma outra autoridade constituída. Porque entre eu e Deus há uma liderança estabelecida por Deus. Não existe uma liderança bem-sucedida que não tenha um líder por trás. A segunda lição
dele não tinha sido manifestada, mas ele conhecia a voz do líder. E a voz do líder é idêntica à voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A serpente do Éden ainda está tentando desfazer a voz poderosa, e ela tem uma artimanha diferente dos princípios de Deus. Deus fala de vida, Deus fala de morte para preservar a vida. A serpente fala de vida para gerar a morte. Deus fala de morte para preservar a vida. Não toque, não coma, não prove, porque o dia que tocar, que provar, que comer, vai morrer. Deus está falando de morte para preservar a vida. Mas a serpente vem o oposto. Ela fala de vida para gerar a morte. Não tem problema, pode tocar, pode provar, pode comer, porque então você será igual a Deus. Oh, irmão, a voz de Deus, ela é inconfundível. A voz de Deus é igual à voz do nosso líder. Uma liderança excelente está sob autoridade. Quarto lugar, porque essa liderança é que me ensina a me relacionar com Deus. Repita isso. Minha liderança é que me ensina a me relacionar com Deus. Ele vem a Eli e diz: vem aqui. Ele diz: não te chamei, volta-te a dormir. Ele volta, Deus chama de novo, ele diz: eis-me aqui. Não te chamei, volta-te. Deus chama de novo, ele diz: eis-me aqui. Aí ele entendeu: não sou eu, é Deus que está chamando. Então, como você respeita a autoridade, serve a Deus diante de mim, não precisa dizer eis-me aqui, porque ele sabe que você é leal, é fiel. Apenas diga assim: fala, que o teu servo ouve. Fala, que o teu servo ouve. Fala, que o teu servo ouve. Tem caminhos desconhecidos que o teu líder vai receber de Deus para te orientar, para te proporcionar algo de excelência. Estar sob autoridade espiritual é permitir ser dirigido pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser guiados, ser dirigidos pelo Espírito Santo. Jesus era dirigido, guiado, orientado pelo Espírito Santo. Em Lucas 4,14, então Jesus, no poder do Espírito, voltou a Galileia. Mateus 4,1, Jesus, pelo Espírito, foi conduzido ao deserto. Se queremos um ministério de excelência, precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Deixa Ele te governar, deixa Ele te dirigir, deixa Ele te orientar, porque há uma palavra que já se cumpriu, de João 16, 12, 13, Ele vos guiará em toda a verdade. Então deixa Ele te guiar no modo de agir, no modo de falar, no modo de proceder. É o Espírito Santo de Deus que ainda guia, que ainda orienta uma liderança de excelência.
Paulo quer ir para a Ásia Menor, trazer uma palavra de ânimo às 7 igrejas, mas o Espírito Santo impede. E às vezes a gente quer tomar uma direção, está dando tudo errado, é ele pedindo. Mas daqui a pouco o propósito vai ser revelado. Paulo tem uma visão, e na visão que ele tem, ele vê um homem macedônio, com vestes macedônicas, que estende a mão e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo se permite ser guiado pelo Espírito, vai a Filipos. Lá Deus abre o coração de uma empresária que investe no ministério de Paulo. Neste momento, Paulo vai orar e no trajeto da oração tem uma moça com espírito de adivinhação, e o espírito de adivinhação é expelido. Paulo e Silas vai para a prisão, são açoitados, mas enquanto um canta, o outro ora, enquanto um ora, o outro canta, e Deus manda um abalo sísmico, um terremoto, e todo terremoto onde ele tem seu epicentro, ele tosse, com tosse destrói, mas esse é personalizado, ele não quebra, não destrói, ele abre as portas. Paulo entende que Deus tem algo ali, e quando o carcereiro vai se matar, Paulo diz: não faça isso, porque eu entendo porque eu estou aqui. Ele olha para Paulo e diz: o que eu faço para ser salvo? Paulo não dificulta, ele simplifica o Evangelho. Ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Lá começa a igreja de Filipenses, uma igreja que começa com uma visão, com o investimento de uma empresária, com a libertação de uma jovem possessa de espírito maligno, e com a libertação de um homem da guarda pretoriana de Roma. Deus tem um propósito além dos nossos. Há novas frontes a serem abertas, há novos lugares a serem alcançados, há novos povos a serem visitados pelo poder de Deus. Então deixe o Espírito de Deus te guiar, te levar, te conduzir. Primeira característica de uma liderança excelente: ela ama. Segunda característica de uma liderança excelente: ela permite ser dirigida por Deus. Em terceiro lugar, uma liderança de excelência, ela tem que ter como característica predominante a humildade. Texto do capítulo 13, os versos propostos por vocês, a mostrar que Jesus se veste como um escravo e vai lavar os pés dos seus discípulos, em um ato de humildade. A pergunta é: o que é humildade? Humildade é compreender quem é o grande. Isso é humildade. Se eu reconheço que o pastor Luiz Ricardo
alguns pregadores e cantores mudaram. Hoje, quando nós vamos ligar para alguém para convidar, a primeira coisa que eles querem saber é o valor da oferta, é a quantidade de pessoas. Alguns já estão até formulando um contrato de 40 folhas. Esses dias eu tive que ficar 10 minutos para tentar aceitar um convite, porque o medo do pastor presidente era qual o valor que eu iria estabelecer. Eu falei: pastor, eu não estabeleço o valor. Não, mas fala, porque pode dar algum problema. Não, pastor, eu não cobro, porque existem coisas que têm preço e existem coisas que têm valor. Preço eu negocio, valor não tem negócio. Não, pastor, mas pode falar. Mas eu não tenho o que falar, pastor. Eu sou pastor de igreja, eu tenho um rebanho atrás de mim, eu tenho compromisso com Deus e com a sua palavra. Mas hoje está difícil. Tive um evento, convidaram uma cantora, deram 10 mil para ela, e ela cantou 3 hinos da harpa cristã. O pastor ficou tão perturbado naquele dia que ele entendeu que os melhores cantores já estão dentro da igreja, não precisa convidar ninguém de fora. Que o Senhor ouça os melhores que a gente tem, que ainda não tem fama, não tem status, não tem posição, mas ainda tem pão na mão, ainda tem peixe para entregar para o seu povo. Que eu li na história da multiplicação é um menino. É o texto dizer que ele é um menino. Não tem genealogia, não aparece, nem nome de pai nem de mãe. Não diz se ele tem título, se ele é pastor ou se não é. Não diz se ele tem status, posição, fama. Diz que ele é menino. Mas o importante é que ele tem. Tanta gente já perdeu a presença do Espírito Santo. Já perdeu a presença do Espírito Santo. Estão apenas na técnica. Eu era um jovem ainda, muito jovem, e em um estado do nosso país eu estava ministrando, e o pastor da igreja disse para mim, ele disse: eu fique aqui mais um dia, eu vou trocar a sua passagem, vai ter um cantor famoso, tal, e ele vai cantar, o grupo fulano de tal, contratou ele, você dá uma palavrinha de 15 minutos, pode ser? Pode, pastor, eu fico. Aquele ginásio tomado, ônibus de tudo quanto é lado vindo, e aquele cantor foi cantando aqueles hinos clássicos, e aí terminou, o pastor falou: vamos ouvir a palavra de 15 minutos com o pastor Eliseu. Foi uma palavra que o céu veio, Deus reagiu de uma forma extraordinária. Quando eu entreguei para o cantor, o povo começou a levantar e ir embora, ir embora, ir embora. Quando terminou o evento, ele ia em lágrimas, eu vendendo ainda a minha fitinha cassete, eu sou daquela época. Ele em lágrimas disse: filho, não perca isso que você tem hoje, porque o que você tem um dia eu tinha, mas eu perdi. A graça do Deus Todo-Poderoso. Hoje eu tenho jogo de palco, hoje eu tenho oratória, hoje eu me movo pela minha fama, pelo meu status, pelo nome que eu tenho, mas
mas a graça foi embora. Oh, irmão, não perca essa humildade. Tinha muitos que não era nada, não era coisa nenhuma, não tinham um pau para dar no gato. Deus abençoou, cresceu, prosperou, e hoje, irmão, estão se sentindo a última bolacha. Oh, a última bolacha do pacote. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, para não perdermos a humildade daquilo do qual devemos fazer. Tiago diz no capítulo 4, verso 10, que Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Resistir ali é colocar a mão à frente. Resistir é dizer: você não avança, você não progride. Mas ao humilde, Deus dá graça, Deus libera favor, Deus libera acesso, Deus libera acesso. Não podemos confundir aparência com humildade, porque desmanter não é sinal de humildade. Humildade está aqui, ó. Porque eu sou manso e humilde de coração, é atitude. Humildade é você fazer aquilo que é inferior à sua função. Isso é humildade, é fazer aquilo que é inferior à sua função. A última congregação que eu dirigi em Guarulhos, o papai era diácono nessa igreja, o chefe do diácono. Você mais antigo lá, ele era aquele que chegava mais cedo, abria a igreja, limpava, varria a frente da igreja e ficava lá na porta. E eu, desde que me lembro como crente, eu procedo do mesmo jeito. E nessa última congregação, veio um casal e eu estava lá varrendo ele, frente da igreja, e cantando. Embora eu não cante, eu canto, sozinho, para não passar vergonha. Varrendo. E ao chegar eu disse: mas o Senhor, vocês estão dando tal lugar, por favor, vou te conduzir ali, sentem aqui. E aquela pessoa que ali estava, eu não sabia quem era. E ele disse para mim: eu posso lhe ajudar, irmão? Eu falei: pode sim. Está ali o cesto, está ali a vasinha, o senhor traz para mim, a gente vai aqui fazendo a obra de Deus. Ai, Jesus. Esse é um exemplo simples, mas é verdadeiro. É a essência da nossa igreja: simplicidade e humildade. Terminamos o trabalho. E quando eu fui recebendo os irmãos, recebendo na hora de ir para iniciar o culto, eu fui, dobrei o joelho, orei, iniciei o culto, preguei. Quando terminou o culto, aquele irmão veio em lágrimas e disse: por que você não disse que você era o pastor da igreja? Aí eu olhei para ele e disse: por que você não disse que é um político influente? Porque a minha posição não pode roubar a humildade de Cristo. Que o Senhor nos ajude a termos uma vida de humildade. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Glórias a Deus.
Permissão do pastor, esteja sobre os pés. Agora só foi uma cerejinha do bolo para vocês. Eu sei que o que vem após mim tem algo extraordinário. Sou um admirador do pastor Luiz Ricardo, um amigo que Deus me deu no ministério. Nós vamos ser muito mais alimentados essa manhã. Amém, irmãos? Amém. A humildade é algo extraordinário. Na humildade não há uma concorrência. Foi o que alguns tentaram fazer no ministério de João Batista, trazer uma concorrência. Mas na humildade não há concorrência. Repita isso. Na humildade não há concorrência. Alguém disse para João Batista: está vindo um aí que é terrível, João. Está tirando todos os seus discípulos. Sabe o que João disse? Importa que ele fez. Que eu te. Aí eu quero te louvar pela tua bondade que nos alcançou nessa manhã. Pela tua palavra que o Senhor liberou ao seu povo. Eu sei que estas são marcas que devem